Tudo na foto dele era avantajado: boca, nariz, tórax, queixo, dente, olhos, olheira, orelha. Me parecia ser uma exuberância de quero mais, uma extravagância de vem que eu tô facinho. Eu entendi que ele tinha ficado bravo de eu achar que ele era cubano, tanto que ele respondeu bem seco e em letras colossais: sou africano. E aí eu coloquei da onde? E ele foi mais grosso ainda: da África. Eu dei essa risadinha para tentar disfarçar e falei: não, sim, sim, sei, mas de qual região? E ele falou que não sabia muito bem dizer, porque a mãe dele era do Congo, mas o pai dele era de Moçambique, e que por isso ele sabia falar francês. E já meteu um parler français? E eu respondi não, muito afoita de entender o que um homem bonito, extravagante, que chamava muita atenção, estava fazendo no bate-papo UOL e não na vida real. Eu perguntei, né? Qual é o seu objetivo aqui no bate-papo? E ele falou: eu estou em busca de uma noite. Ai, que decepção. Gosto de homens sinceros, mas foi decepcionante. A gente também gosta da ilusão do romancezinho e das declarações. Eu falei: ah, então tá. Ele, então tá o quê? Falei, não, você falou que é só uma noite, não é o que eu tô buscando, né? Buscando conversas profundas, conexões reais, continuidade, um parceiro pra vida. E aí ele respondeu, calma, calma, calma. Eu só falei a primeira coisa que eu tô buscando aqui. A gente também pode se conhecer e ver no que vai dar. Você quer jantar comigo hoje à noite? Eu falei, quero. E quando eu entrei no carro, eu não tinha ideia de que eu não iria sair de lá tão cedo. A gente mal conversou e já estávamos dando uns pegas bem de leve, nada muito profundo, até ele querer se aproximar do meu brioco, mesmo eu estando de roupa. Aí, meu, eu parei e falei, querido, calma, a gente tá se conhecendo agora, eu já te coloquei quais são as minhas intenções, e você já tá querendo tocar lá, por quê, né? Falou, ué, se você tá gostando, qual é o problema? Eu falei, não, o problema não é eu gostar, o problema é... Meninas, óbvio que eu não falei pra ele de primeira, mas eu tinha já uma atração, gostava bastante de fazer lá, tá? Não tinha nenhum problema com isso, mas eu não cedia assim, do nada, pro primeiro cara que aparecesse na face da terra. Isso era pro meu noivo barra marido, se ele merecesse. Eu dei na primeira noite. A gente sabe muito bem que a maioria dos caras, quando a gente sai, faz isso na primeira noite, eles nem procuram mais ou acham que aquela mulher não é pra uma coisa séria, porque foi uma coisa que ele conquistou rapidinho, né? Então, tava arrependida por isso, porque podia ser alguém que desse algo a mais, mas não vai. Tenho certeza que nem ia mandar mensagem, nem nada. Mas ele mandou, gente. Ele mandou mensagem no outro dia. E não foi uma simples mensagem. Oi, tudo bem? Você gostou de ontem? Eu gostei muito de você. E eu quero passar o resto da semana com você. E a partir daí, ele iniciou um plano. Era piquenique de manhã, era ida no cinema, era restaurante. E isso pela semana toda, sem questionar se eu tinha alguma coisa para fazer ou não. Tava de férias. E eu aceitei entrar nessa aventura porque foi gostoso, eu também queria mais. E eu jamais pensei que ele fosse me retornar. Aí a gente virou adolescente, né? E o envolvimento veio, a ilusão veio, o pensamento de ficar junto tava ali. Bem no último dia da semana, que eu lembro que era domingo, ele virou para mim e falou que teria que voltar para a África. Ele não tinha me contado isso antes. E eu falei, como que você solta assim? Então, quer dizer, você aproveitou tudo que você tinha pra aproveitar agora aqui no Brasil e agora você tá dando tchau. Ah, não é bem assim. Eu falei, é bem assim, sim. Fiquei muito brava, tanto que eu nem quis me despedir dele, mas depois acabei indo no aeroporto, correndo atrás dele, tentando encontrar onde ele tava pra dar um tchau. Porque eu fiquei muito mal, ele não me avisou nada. Tipo, ó, vamos curtir esse tempinho aqui, depois eu vou pra África. Ele falou, olha, não é bem assim, a gente vai manter o contato, eu vou voltar pro Brasil. Eu preciso só resolver umas coisas antes. E eu não queria te falar porque eu achei que você ia ficar triste, que você não ia acreditar em tudo. Mas assim, a gente vai continuar se falando. Mais uma vez eu achei que era enrolação. Só que, gente, esse cara, ele entrou no avião mandando foto, ele saiu do avião mandando foto, e mostrava onde tinha chegado, e com a mãe, e com o pai, com o tataravô, e o que tava fazendo, o que deixava de fazer. E a partir daí, a nossa vida se tornou o telefone. Eu lembro que eu cheguei até a fazer um suporte pra não cair água no chuveiro, porque até tomando banho eu estava falando com ele. Todo dia era uma declaração nova, sabe? Falava que a minha pele era uma pele de leite, macia. Ele sentia falta de tocar. Ele começou a dar uns sumiços e falar que tava brigando com a mãe e com o pai por causa de tudo isso. Em menos de um mês, gente, ele já tava de volta no Brasil. Ele falou, olha, eu tô voltando, não vai dar certo, eu tenho que resolver umas coisas aqui, mas os meus pais agora já estão querendo praticamente me prender porque eu falei que eu vou ficar com você e é isso que eu vou fazer. Tô chegando aí amanhã. E a gente, sei lá, não passou 4 meses, a gente casou. Aí, né, foi o dia de festejar, de explorar o brioco. Foi tão gostoso que era noite.
que era de dia, que era a hora que se batia, tava uma loucura. Só que passando os meses, eu achei que isso ia diminuir e aumentou, porque a giromba dele, ela não parava descansada, ela nunca estava amolecida, ela sempre estava endurecida por alguma questão. E ela o alvo dela era mais o brioco do que a parte da frente. Então, teve uma hora que começou a ficar pesado na minha mente, né? Eu pedia logo pra ele se satisfazer mentalmente, porque eu já não tava aguentando mais. Sabe quando a mulher já não tá aguentando mais a situação, mas ela fica ali porque ela quer ver o cara também se satisfazer, né? Ele já tinha uma influência muito grande, né, aqui no Brasil. E aí eu pedi pra ele vir trabalhar comigo. Então ele veio trabalhar na minha empresa, mas por quê? Ele era muito determinado, muito focado, e ele dava ideias que trazia mais lucro e mais produção pra empresa. Tudo que ele via, assim, que ele pedia pra eu mudar, que ele achava que ia resolver, eu testava por mim e dava muito certo. E além disso, ele punha a mão na massa com os funcionários, aonde precisasse lavar o chão, o que precisasse fazer. Então ele virou meio que um faz tudo e meio que um conselheiro meu, sabe? Sobre coisas pra empresa crescer. E só subia. A empresa só cada vez lucrava mais com tudo que ele pedia. Então ficou tudo certo. Ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, eu tinha uma sobrinha que eu tinha um carinho enorme, pra mim era como se fosse a minha filha, e eu sempre ajudava ela quando ela precisava. E estava acontecendo uma situação, né, na casa dela, da questão da minha irmã, que não sabia fazer as coisas com o marido e dava maior confusão, e aí colocava a culpa na menina, tinha todo o envolvimento com o padrasto, que a minha sobrinha não dava certo, e aí a minha irmã pediu pra ela passar umas férias na minha casa, e ela sempre passava. Eu falei, não, venha, porque a menina também estava em fase com umas questões de faculdade, o que fazer, o que não fazer, como estudar, e tava tudo certo. E aí ela já veio diretamente pra minha casa porque não tinha esse tipo de frescura. Com isso, eu fui me distanciando mais do Bu, né? Porque aí já tinha eu conversei com ele sobre a questão de ter uma nova mulher em casa, né? E ela tinha os seus 18 anos, tava naquela fase da revolta. E ele disse que não teria problema nenhum, só que no primeiro eles já se estranharam. Me parecia uma menina eu não sabia desse defeito, eu sempre admirei muito ela. Mas ela chegou a comentar que o Bubu tinha cara de maca, que tinha os olhos esbugalhados, como um guri, como que eu tinha gostado daquele homem. Tinha uma coisa tão de mãe por ela, eu não conseguia falar, menina, pelo amor de Deus, né? Volta pra sua casa, que eu tô aqui te ajudando, não. Então eu achei que era uma culpa da criação estrutural que ela tinha e que eu poderia mudar isso, né? Comecei a conversar sobre isso, e ela me pareceu muito surpresa sobre, nossa, é mesmo? Ela foi me escutando, foi mudando e foi tentando se aproximar ali do Bu. E o Bu sempre muito sorridente, sempre muito faceiro pra ela, perguntava o que ela queria comer no café da manhã, saía no outro dia pra comprar. E a gente começou a fazer passeios culturais como se fosse uma família. Até que um dia no telefone ela teve uma briga muito grande com a mãe e o padrasto e ela saiu. Ela falou que ia sair, que precisava respirar. E aí eu lembro que foi dando 6 horas da tarde, 7 horas da tarde, da noite, 8, 10, e essa menina não chegava. E eu fui ficando desesperada. E o Bu falou, não, vou atrás dela pra ver, né? E ele foi, só que ele também não voltou. E o telefone dele também parou de funcionar. Aí eu não sabia, porque, tipo, na polícia só pode ir depois de 24 horas, né? Eu sei que ela apareceu, era 11 horas da manhã do outro dia. E o Bu logo atrás, falando que tinha pesquisado ela pela cidade inteira, que não tinha encontrado. E aí que ele teria virado a noite toda, só teria encontrado com ela às 11 horas e teria feito ela voltar pra casa naquele horário que ela tava na rua, que ela tinha que fazer, né? E aí a gente se resolveu ali, levei ela no hospital pra ver se tinha algum problema, se tinha que fazer algum exame, se, né, tinha usado alguma coisa a mais. Tava tudo certo, passou. Eu não contei pra vocês, mas o Bu, ele era um ótimo dono de casa. E era ele que lavava tudo, inclusive as minhas calcinhas. E aí ele começou a lavar também as roupas da Martinha, que era minha sobrinha. Eu lembro de mexer na minha gaveta, nas minhas coisas do meu quarto, e achar peçazinhas da Marcinha no meu quarto. E aí eu olhei e falei, por que será, né? E aí já me veio, o Bu deve estar confundindo. Mas, gente, ela era uma menina que 18 anos. É que homem é muito desligado, né? Mas dava pra entender que essas roupas não tinha nada a ver, nem tamanho, nem cor, nem nada, né? E conversei com ele, você tá misturando, né, meu amor? Ele, é verdade, é melhor. E aí até fiquei um pouco com vergonha, porque assim, era melhor ela lavar essas coisas dela, né? Do que colocar pra ele também lavar, né? E a amizade desses dois foi assim, prevalecendo até ela começar a estudar sobre a questão, e ir em eventos sobre isso, e ler livros, e me chamar pra ver filmes. Então, eles viraram hiper amigos até eu encontrar os dois na cama. E eu tô rindo, porque foi o que eu fiz. Eu ri de nervoso e eu tive uma reação que eu jamais teria. Porque, sei lá, eu pensei que se acontecesse isso comigo alguma vez, eu iria pra cima do homem, da mulher, e acabar com o cabelo dos dois, tacar tudo que pudesse tacar, e não. Eu paralisei quando eu vi os dois. Foi um dia que eu fui trabalhar, cuidar da empresa, né? E voltei tarde. E falei que iria viajar e que só iria voltar no outro dia. Mas acabei não tendo que viajar, não informando eles e voltando antes. E eu olhei, eu paralisei, me veio uma coisa assim por dentro, mas eu respirei tão fundo que eu lembro só de ter falado assim. Que eu lembro só de ter falado assim: aproveitem, aproveitem. Eu fechei a porta, eu saí da casa. E aí, gente, eu ia assim, abrindo a janela do carro e tomando ar, respirando assim, o ar não vinha, mesmo o vento batendo na minha cara, tentando entender o que estava acontecendo. No outro dia, quando eu voltei, nem a minha sobrinha estava lá, nem o Bubu. Aí eu tirei tudo, né, que tinha dele lá na casa, limpei tudo. Eu só sabia fazer isso. Tirava lençol que lembrava ele, foto de viagem que lembrava ele, apagava mensagem no celular, tentando fazer a limpeza na casa toda. Não contei nada pra mãe dela. E depois de uma semana, que eu lembro que nem na empresa eu ia. Eu não
comia, eu não tomava banho. Uma amiga veio me ajudar, não conseguia fazer nada. O Bu teve a cara de pau de ir na minha casa. Eu não troquei as fechaduras, ele foi até lá. Ele foi ajoelhado, pediu desculpa pra mim. Não tinha como eu desculpar aquilo. Aquele momento recente, não. Ele começou a ir atrás de mim com mensagens, onde ele podia se envolver, que ele via que eu tava meio fragilizada, até porque a gente casou e teria que separar os bens. Então, eu não queria separar no papel, porque tinha empresa. E ele, na empresa, ele era muito eficiente. Então, eu conversei dele ficar profissionalmente na empresa, porque era bom para mim, dava resultado. Mas na hora que tinha, né, aquela reunião, na hora que tinha aquela fragilidade, que era ele que sabia, querendo ou não, resolver, a gente se encontrava. E ali ele tentava entrar um pouquinho, dar um passinho a mais perto de mim. Isso durou uns 6, 7 meses dele fazendo uma redoma até eu perdoar. Depois de 7 meses, eu resolvi perdoar o Bu e ele voltar para minha casa. Tudo que eu fiz, que eu podia fazer para humilhar esse homem, eu fiz. Pisar no pé dele, rir na cara dele. Mas ele não desistiu de ficar comigo até eu perdoá-lo. Mas eu não confiava. Eu ficava sempre à espreita de que ele fosse fazer alguma coisa ruim, de que algo ia acontecer, de que outra menina mais nova iria aparecer. E ele sempre me mostrando o contrário, sempre me provando o contrário, em todas as ações. A parte do Bril voltou à ação com a força no auge, né? Eu gostava de fazer. E nenhum homem conseguia fazer isso em mim como ele fazia. Porque eu não sentia dor, eu não tinha medo, eu queria fazer. Até eu começar a ficar muito doente. Eu ficava doente, que era assim, eu ficava gripada, com febre, aí tomava algo, melhorava, mas voltava mais forte. No que voltava mais forte, sempre voltava, sei lá, uma tosse, uma coisa que eu conseguia, uma moleza que eu ficava na cama, que eu não conseguia voltar ao normal. E a minha imunidade, ela ia trazendo cada hora uma doença diferente por estar baixo. Sempre era alguma virose. E o Bu, ele cuidando da empresa para mim, assim, eu não estava conseguindo fazer nada. E ele trazia os relatórios de tudo, ele não me roubou em nada, em momento nenhum. E além disso, ele ainda cuidava de mim. Demorou muito para eu descobrir o que eu realmente tinha. Tem uma coisa, né, uma doença que você pega quando você tem relações sem e quando você tem relações lá, você pega e não cuida. E isso vai progredindo, pode se chegar no, né, que é aquela doença morta, né? E eu peguei, que era o H, eu não sabia que eu tava. Quando eu descobri, já estava avançado para o câncer. E era na parte de trás. E não tinha como eu saber se eu tinha pegado esse HP dele ou de algum outro parceiro, mas acho que se fosse de um parceiro anterior, isso teria aparecido antes. Mesmo assim, eu não tinha provas. Deu muito se entender que era por causa da prática de fazer atrás, entendam. Não é o problema de fazer atrás, o problema é fazer atrás sem caminho. E aí você pegar esse HP. Aí fica mais aberto para progredir e chegar nisso. E aí, quando o médico me deu essa notícia, o meu mundo caiu. E ao mesmo tempo que eu queria colocar o Bu pra fora, ele queria cuidar de mim. Ele sentia, não sei se ele se sentia culpado ou se ele realmente gostava de mim, mas ele começou a cuidar de mim. E quando eu achava que eu tava curando, que tava melhorando, vinha um novo lugar, sempre lá atrás, que tava com isso de novo, a ponto de eu perder uma parte do reto. E de ter que ficar com aquelas bolsinhas na frente, que é onde, quando você não consegue fazer o número 2, aquela bolsinha que fica na frente, o número 2 vai pra lá, né? E nessa bolsinha ela tem lá um buraco, que é onde você encaixa no seu corpo, e aí o número 2 sai por ali. Era humilhante, era constrangedor, o arrependimento batia, porque se eu tivesse me cuidado, isso não teria acontecido, né? Se eu tivesse usado, isso não teria acontecido. E ainda ver aquele homem que eu queria acabar, sabe, com ele. Mas aí vinha um monte de coisa, vinha documentação de casa, documentação de empresa que teria que dividir. Eu não tinha força, eu estava fragilizada. Eu estava com medo de ser abandonada nessa situação. E ele ficava ali, meu amor, minha vida, não sei o quê, não, eu vou ficar sempre com você, eu não vou te abandonar. Querendo ou não, era o único ponto de apoio que eu tinha ali. A minha sobrinha desapareceu no mundo. Eu não tinha irmãos, eu não tinha. A minha irmã era outra desequilibrada, era a única que eu tinha, mas ela já era desequilibrada na vida dela, já não tinha nem como chegar perto de mim. Mãe e pai eu não tinha mais. Então era um jogo ali de amor e ódio que eu tinha com o Bu, mais o medo de tudo aquilo que eu estava enfrentando. Fisicamente, essa bolsinha ela era horrível. E mesmo assim, o Bu, ele me beijava, e ele me invadia, e ele queria fazer amor. E, na verdade, não teria problema nenhum. Tem lá as precauções que tem que se tomar, mas tem uma forma de fazer amor. Essa bolsinha não prejudica em nada. Só que o Bu, ele não gostava de fazer muito na frente. Ele fazia, mas era coisa rara. Gostava da parte de trás. E ele assimilou a parte de trás, a bolsinha que eu usava. Tem um buraco no meu corpo, um buraco na bolsinha, para sair o número 2. E ele, não sei como, enfiou na minha cabeça de testar que ali seria um lugar que daria prazer. E eu, na fragilidade, no medo de ser deixada e achando que estava me sentindo desejada, aceitei esse teste. Então o Bu começou a ter relações comigo pela bolsinha. Sim, ele enfiava lá no buraco da bolsinha. O médico buscando uma ideia de recuperação, que talvez eu até pudesse ficar sem, né? Que afetou, né, uma parte lá do resto, eu não perdi tudo, enfim. Tinha, sei lá,
uma tecnologia que se podia trabalhar para que eu até conseguisse ficar sem a bolsinha. Mas a bolsinha se tornou o vício do Ubu. Eu não sentia nada com aquilo, eu sentia nojo. Mas o jeito que ele me tratava depois, e como eu era cuidada e desejada por isso, fez com que eu aceitasse essa invasão. E até de não querer mais tirar a bolsinha, de não querer me recuperar mais para ficar sem a bolsinha, que era uma coisa que me dava medo, que me deixava feia, mas que pro Ubu eu tava linda. E assim eu vivi até os últimos dias da minha vida, me sentindo desejada de uma forma tão bizarra. Me sentia satisfeita por satisfazer ele. Eu não sei qual é o nome que eu vou colocar, porque eu ainda não separei. Mas enfim, a depoente já não está mais entre nós. O Ubu ficou com todas as coisas da depoente, né? Empresa, casa, tudo. A história começou a ser contada por ela e terminou de ser contada pela sobrinha.